Bom dia! Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Uma palavrinha do dia para você, meus queridos, que se encontra em Hebreus 11, primeiro que diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existe coisa que não pode ver. Em outras traduções diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Amados, em nome de Jesus, querida, toma posse da tua vitória, sabe, amado, e profetize coisas boas na sua vida. Profetize, amados, mesmo que você não consiga ver, né? Muitas mulheres ligam para mim falando: "Ai, Maria, eu não aguento mais. O meu casamento tá assim, assado". E eu falo para ela: "Amados, em primeiro lugar, tira essa palavra que não tá dando certo, que ele é desse jeito. Como que você visualiza seu marido, amados? Coloque diante de Deus. Senhor, eu quero um marido, Senhor, que me honre. Mas em primeiro lugar, que ele venha honrar o Senhor. Porque quando o marido honra em primeiro lugar a Deus, amados, ele vai honrar você. Amados, coloque, sabe, diante de Deus, amados, o que a palavra de Deus nos ensina. Amados, quando o Alex estava naquela situação, eu já falei aqui que eu falava muito mal do Alex. O Espírito Santo me ensinou, né, a profetizar sobre a vida do meu marido. E eu, amados, nas minhas orações eu falava: Senhor, obrigada pelo meu marido amoroso, por ele te honrar. Quantas vezes eu já fui no culto de casais, amados, com a cadeira vazia ali, sem meu marido, sabe? E eu falava assim: eu profetizo que meu marido vai estar aqui um dia comigo, orando, clamando ao Senhor. Amados, eu lembro de uma. A gente construiu a nossa casa e a gente não tinha móveis. Porque a gente morava em 2 cômodos. E aí a gente construiu no porão, também em 2 cômodos. E quando a gente construiu essa casa, que tinha sala, que tinha cozinha, eu não tinha sofá. Eu não tinha, amados, micro-ondas. E aí, o que eu fiz? Pela fé. Pela fé, minha querida. Eu peguei. Antigamente vinha aquelas revistas de lojas. Lembra que vinha revista? Hoje em dia não vem mais. E eu recortei o sofá que eu queria. Eu recortei o micro-ondas que eu queria. Eu recortei a geladeira que eu queria. Eu tinha uma geladeira, mas não era aquela geladeira. Mas eu agradecia. E, amados, eu colei. Eu colei na minha sala onde eu queria o sofá, onde eu queria o rack. Eu colei aquele adesivo lá. E aí, quando vinham as pessoas me visitar em casa, elas falavam assim: Marli, você tá batendo bem? Você tá bem? E eu falei: eu tô bem. E toda vez, amados, eu colocava: a palavra de Deus diz que, em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E eu espero isso. E eu espero e eu agradeço pelo meu sofá. E eu agradeço pelo meu rack. Eu agradeço pelo meu micro-ondas. Eu agradeço por essa geladeira que eu quero. Eu agradeço a Deus. Sabe, amados, eu me sentia que eu já tinha aquilo. E era só um recorte de papel. E eu já agradecia pelo aquilo. Eu já agradecia, amados. Eu agradecia pelo meu lar. Eu agradecia pelo meu esposo restaurado, convertido. Amados, quando eu comecei a entender, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor e a gente começa a entender que a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe, a gente para de murmurar, a gente para de reclamar, a gente para, amados, porque a gente começa a acreditar naquilo. E aí Deus fala: não, gente, a gente tem que, sabe, fazer algo para atrair a atenção de Deus ao nosso favor. E aí, amados, quando eu comecei a agradecer, a minha vida mudou. Quando eu comecei a reclamar, e muitas das vezes, amados, quando a gente passa por uma luta, por uma situação, a gente quer voltar aquele eu, aquela carne, sabe? A carne, porque é todo dia uma briga, amados. E eu falo: não, o mesmo Deus que fez a minha vida no passado, ele vai fazer no presente, e eu começo a agradecer. Eu não sei como que tá a vida dos seus filhos, amados, mas comece a agradecer. Eu tenho um filho amoroso, um filho abençoado, um filho que me respeita, um filho estudioso, um filho trabalhador. Eu tenho um marido que honra a Deus em primeiro lugar, um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo homem.
Comece a agradecer hoje, amados. Comece a agradecer hoje. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Amados, se eu contasse as coisas que já aconteceu comigo, acreditando, eu ia passar vários dias aqui. Amados, teve uma vez que, logo que a gente ia construir essa casa, eu comprei esse terreno, né? A gente comprou esse terreno, eu e o Alex. E aí, cadê o dinheiro? O Alex ficou desempregado, eu tava desempregada. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí, um belo dia à noite, eu gosto de acordar de madrugada, amados, pra falar com Deus, porque eu sou bem agitada, sabe? Eu sou, assim, ligada no 220. E naquela hora, assim, na madrugada, é a hora que eu tô, sabe? O meu pensamento tá mais, assim, atento. Eu consigo mais ouvir a voz do Senhor. Eu falei, Senhor, e agora, Pai? Como que a gente vai fazer? Senhor, me dê uma estratégia. Me dê uma estratégia. O Alex tá desempregado, eu tô desempregada, e agora? E veio assim na minha cabeça churros. Gente, isso aí já faz uns 15 anos atrás. Uns 15 anos. E aí, eu falei, churros? Churros? Aí eu fiquei naquilo na cabeça. Fui procurar aqui no bairro. Ninguém conhecia churros, não tinha churros em lugar nenhum aqui. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus. Aí eu fui pesquisar uma máquina. A máquina era caríssima. E eu falei assim, eu não tenho nem condições de tirar uma máquina. E aí eu conversei com a minha irmã. E aí minha irmã falou assim, mas você vai pagar como? Eu falei, eu vou pagar vendendo churros. Eu vou vender churros na rua. E aí ela tirou essa máquina pra mim, gente. E aí eu coloquei aqui na porta de casa. Aqui na porta de casa fazia R$ 5 por dia. E eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que pagar a máquina. Eu tenho que, né? E agora? E aí eu falei assim, eu vou lá na 30, que era uma rua movimentada, asfaltada. Nossa rua nem era asfaltada. Hoje ela tem asfalto aqui. E eu falei, e agora? E aí eu saí, amados, procurando uma pessoa, batendo na porta. E eu falei, moça, você... Aí eu vi um ponto estratégico, perto de escola, tudo. Aí eu bati lá na casa dela e falei, moça, você aluga essa calçada pra mim? Ah, ela falou, alugar? Eu falei, que eu vou vender churros aqui, eu pago pra você R$ 50 por mês. Gente, o salário mínimo daquela época era 150. R$ 150. E eu ofereci pra ela R$ 50. Aí ela falou, não, claro. Aí eu falei, mas aí você guarda o carrinho pra mim. Aí ela falou, não, tudo bem. Amados, aí eu cheguei em casa, eu falei isso pro Alex, o Alex falou assim, você tá louca, você enlouqueceu, Marli. Como que é que a gente vai pagar R$ 50 pra ela que a gente não faz isso por dia? Eu falei, mas eu vou fazer. Ele falou, e como que você vai levar esse carrinho lá pra baixo? Eu falei, eu não sei. Mas Deus colocou isso na minha mente e eu sei que ele vai prover. Aí ele falou, ó, não conta comigo. Alex era daquele jeito, ainda ele não tinha sido transformado, gente. A gente não tinha carro, a gente não tinha nada. E aí eu sei que eu preparei as massas. A gente não vendia uma massa, gente, por dia aqui. Era meia massa. Eu preparei uma massa. E aí eu falei, arrumei o botijão de gás. Ele ia chegar todo detonado lá embaixo, porque aqui não tinha asfalto. Mas quando eu estava saindo de casa, um homem, nosso vizinho, que tem um caminhão, falou, Marli, você vai pra onde com esse carrinho? Eu falei, eu vou lá pra 30. Ele falou, quem vai te levar? Aí eu falei, eu vou empurrando. Ele falou, não, eu vou te levar. E ali, amados, eu falei, glória a Deus. E aí eu tinha falado pra Deus, se for do Senhor, eu vou fazer tanto nesse dia. Tanto nesse dia. E era mais de R$ 50 que eu tinha colocado na minha mente. E ali, amados, eu fui, e aí vinha um, vinha outro, falei, e agora? Não vai vender muito. Mas, amados, quando soltou o primeiro período da escola, veio várias crianças ali comprando. E aí o Alex, ele ia levar o meu almoço, que ia dar meio-dia. Eu falei, combinei pra ele, falei, quando for meio-dia, Alex, você leva meu almoço. E aí ele foi levar o meu almoço. Quando ele chegou, eu falei, Alex, a massa tá acabando, corre lá, faz outra massa. E aí ele correu, amados, ele fez outra massa. Eu sei que o que eu tinha pedido pra Deus, eu fiz mais no dia do que eu tinha pedido pra Deus. E os churros era 50 centavos na época. 50 centavos. Eu vendia muito, mas muito churros,
muitos churros. E foi aí que eu comecei a construir a minha casa, fazer as minhas coisas. É pela fé, minha querida. Quando você tem fé, quando você acredita no que Deus ele fala pra você e você toma posse daquilo, as coisas mudam no reino espiritual. Já tá longo, muito longo o meu áudio, mas eu quero dizer pra você, tome posse, pare de murmurar, pare de falar mal do seu marido, pare de falar mal do seu filho, pare de falar mal das pessoas que convivem com você. E creia somente que tem um Deus que pode mudar a sua situação e a situação das pessoas também, em nome de Jesus. Use a sua boca para profetizar, para falar algo bom sobre a vida das pessoas, porque você é uma pessoa que Deus escolheu nessa terra para mudar, né? Para profetizar, para falar da palavra dele, em nome de Jesus. Que você tenha um bom dia e que essa palavra possa ter feito efeito no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, em nome de Jesus. Um beijo e compartilha essa mensagem com alguém que sabe, que você está sabendo que precisa ouvir isso, que precisa ter fé, em nome de Jesus, e crer na palavra. Um conselho para você, meus queridos: leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Um beijo e até a próxima.